Olá, hoje vamos falar sobre microempresa que opta pelo regime tributário simples nacional. Como ela emite as guias de pagamento? Quais são suas obrigações acessórias? Tudo isso a partir de agora. Ao optar pelo Simples Nacional, a microempresa paga todos os impostos em uma única guia, com alíquotas adequadas ao seu faturamento e segmento. Essa guia é o documento de arrecadação do Simples Nacional, o DAS. Ele unifica todos os tributos devidos pela empresa em um único boleto. Agora que vimos o que é o DAS, vamos ver como a microempresa pode emitir este documento. Mas antes, atenção! Muitos programas e softwares pagos conseguem fazer a emissão do DAS, mas existe o sistema oficial do governo para que a empresa possa emitir este documento gratuitamente. É o Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional, o PGDAS-D. Existem 3 detalhes importantes sobre esse sistema que a microempresa precisa saber. Ele está disponível no portal do Regime Tributário Simples Nacional, ele não pode ser baixado nem instalado no computador e o uso do programa é totalmente online e gratuito. Pronto, agora vamos ver como a microempresa emite o DAS no sistema oficial do governo? Primeiro passo, ela tem que entrar no site oficial do Regime Tributário Simples Nacional, como está mostrando aí na tela. Já no site, é só localizar e clicar nessa opção aí do PGDAS-D e DEFIS. Terceiro passo, é só ir ou em código de acesso ou certificado digital. Se o negócio já tem um certificado, clica nessa opção e acesse de maneira simplificada. Se não tem, vai clicar em código de acesso e inserir o CNPJ da empresa, o CPF do responsável e o código de acesso. Se você, microempreendedor, ainda não tem um código de acesso, não se preocupe, basta criar um código nesse mesmo site. Já dentro do sistema, opte por calcular os impostos conforme o valor devido e emitir a guia de pagamento. Mas vale lembrar que o Simples Nacional unifica 8 impostos em uma só guia de pagamento, o DAS. E para fazer a conta, o sistema considera a receita bruta total dos últimos 12 meses, a receita bruta mensal apurada no mês em questão, a alíquota e parcela a deduzir do segmento para a faixa de faturamento e a alíquota efetiva. Detalhe: a alíquota e a parcela a deduzir precisam ser consultadas em anexos do Simples Nacional. Essas tabelas são específicas para cada segmento, comércio, serviços, indústrias e têm valores próprios dentro de cada nível de faturamento. Mas calma, não é preciso fazer essa conta manualmente. Vamos te mostrar rapidinho como que o sistema faz esse cálculo. Primeiro, você vai localizar a seção Apuração e, em seguida, calcular valor devido. Na nova página, insira o mês e o ano da apuração dos impostos do Simples Nacional. Clique em Continuar para prosseguir. Agora, informe o valor total da receita apurada no período em questão. Após confirmar todos os valores, siga com a apuração informando em quais atividades econômicas a empresa obteve receita. Por fim, especifique como os impostos devem ser apurados para cada modalidade diferente, ou seja, se a empresa comercializou produtos ou serviços com tributação diferenciada, deve apontar a respectiva receita de cada um nessa etapa. Pronto! Todos os dados informados, basta clicar em Gerar o DAS e em segundos o programa vai emitir a guia de pagamento. Você pode salvar o arquivo, imprimir ou já pagar o valor de maneira online. Pode parecer complicado ou difícil, mas na microempresa, à medida que isso vira rotina, fica tudo mais fácil. Ela só precisa estar atenta a alguns detalhes, como o pagamento do DAS pode ser realizado em casas lotéricas ou qualquer instituição financeira. Sobre a emissão do documento, tem que ocorrer mensalmente, exceto em meses em que não houver movimentação financeira na empresa, porque nesse caso não há imposto a ser pago, o que é mais uma das vantagens do Simples Nacional. O DAS se refere sempre às entradas no mês anterior, ou seja, se a empresa gerou receitas ou emitiu notas fiscais ou notas eletrônicas em novembro, pagará o valor referente a esses tributos no mês seguinte, em dezembro. A data de competência do DAS se refere ao dia em que o serviço foi prestado ou produto vendido. E a data de emissão se refere ao dia em que a nota fiscal referente à atividade realizada foi gerada.
E qual o prazo de vencimento do DAS? No dia 20 de cada mês. Mas a empresa deve ficar atenta porque se o 20º dia cair em final de semana ou feriado, é melhor antecipar o cumprimento dessa obrigação. Agora a gente vai saber um pouquinho sobre as obrigações acessórias, que consistem em declarações com dados capazes de comprovar o fato gerador e também o cumprimento desse pagamento. E é muito importante dizer que as obrigações também são direcionadas às empresas optantes pelo Simples Nacional, embora contenham um processo muito simplificado. A primeira que a gente tem aí na planilha é o PGDAS, e é um aplicativo disponível lá no portal do Simples Nacional. E ele serve para o contribuinte efetuar o cálculo dos tributos devidos que são feitos mensalmente na forma do Simples Nacional. E lá também tem como imprimir o documento de arrecadação, aquela guia única que a gente já conhece, o DAS. O segundo que a gente tem aí é o DEFIS. E ele é a Declaração de Informação Socioeconômicas Fiscais e tem como objetivo comunicar ao órgão fiscal, que é a Receita Federal, os dados econômicos e fiscais da empresa que está ou esteve enquadrada nesse regime, pelo período abrangido pela declaração. E a terceira que a gente tem aí é a Declaração de Substituição Tributária Diferencial de Alíquota e Antecipação. E ela foi criada com o ajuste de 2015 com o intuito de apresentar ao fisco todas as apurações mensais relacionadas ao ICMS. E ela é uma orientação federal também. A quarta é a Declaração Eletrônica de Serviços, o DES, que serve para informar a Prefeitura sobre a emissão de notas fiscais sobre os serviços prestados. Nessa declaração, é possível reforçar todos os dados apresentados na nota fiscal, como o município do fato gerador, serviços contratados, valor, cliente, CNPJ do cliente, e a gente pode ressaltar também que cada município possui a sua legislação distinta e por isso é essencial que a gente conheça as legislações singulares de cada cidade em questão. Também tem as facultativas, como a nota fiscal e arquivamento. Toda empresa que atua no setor de prestação de serviços ou comercialização de mercadorias são obrigadas a emitir nota fiscal para cada negócio fechado. Isso porque as notas fiscais são regulamentadas pelo município que a empresa está instalada. E a nota fiscal de serviços e a nota fiscal de vendas estão aí pelo município e estado, respectivamente, com base em uma legislação própria. E é importante dizer que tais documentos devem ser arquivados pela empresa por no mínimo 5 anos, caso precise comprovar em algum momento esse envio e fazer o envio para a Receita Federal. Pronto, aprendemos como uma microempresa paga os seus tributos através do Simples Nacional e quais são as suas obrigações acessórias. E aí está o desafio. Qual dos 3 regimes tributários uma empresa deve escolher? Aprendemos que existem 3 tipos de regime tributário que podem ser adotados pelas empresas: o lucro presumido, o lucro real e o Simples Nacional. Porém, nem sempre uma empresa pode optar por qualquer um deles, porque a legislação determina quais empresas não podem aderir a um determinado regime tributário. Há restrições para se optar pelo lucro presumido e ainda mais restrições para se optar pelo Simples Nacional. A restrição mais conhecida é a do faturamento, como a gente viu durante toda a UC. Fomos aprendendo durante a UC sobre cada um deles e ao estudar a maneira de cálculo de cada um, até ousamos a dizer que o regime do Simples Nacional é o melhor. Só que pesquisando mais sobre eles para as atividades que fizemos, realmente a maneira de calcular os tributos do Simples Nacional é mais fácil, sim, além de outras vantagens que esse regime oferece, como, por exemplo, alíquotas reduzidas unificadas. Contudo, vimos que nem sempre esse é o regime tributário mais vantajoso, especialmente para empresas prestadoras de serviço que recolhem a contribuição do INSS e por isso suas alíquotas variam conforme a folha de pagamento. Ou seja, um regime pode ser bom por um lado, mas pelo outro não. Então, é uma escolha muito importante para a empresa, sim, decidir qual regime tributário deverá ser adotado. Essa importância está em não pagar tributos além do que é devido, como também não se deve pagar menos do que é devido.
E para essa escolha, a empresa não pode fazer um planejamento tributário olhando apenas um tipo de tributo. É um erro optar por um regime porque vai pagar menos imposto de renda e contribuição social, por exemplo. Isso porque, por outro lado, pode acabar pagando mais PIS e COFINS. Ou seja, a empresa deve ser vista como um todo. Outra coisa que ficou bem claro para a gente nessa UC é que não é possível dizer, por exemplo, que um determinado segmento deve optar sempre por um determinado regime tributário. É difícil generalizar porque cada caso é um caso. A situação individual de uma empresa pode mudar de um ano para o outro. Nisso, aprendemos a importância de uma empresa ter conhecimento nos 3 regimes e verificar regularmente se o que ela optou ainda é o mais adequado. Não se escolhe um regime achando que ficará nele eternamente. Enfim, o ideal é que a escolha do regime tributário seja feita e analisada através de estudos de diversos fatores específicos de cada caso, como análise do porte do negócio, área de atuação, estudo do mercado, planejamento de rendimento, entre outros. Um contador experiente e com conhecimento no assunto pode ser uma ajuda para a empresa. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada a todos.